Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um estudo profético. Como todas as terças, você é o nosso convidado para se unir a nós, abrir as Escrituras e examinar as profecias para pedir do Altíssimo. E nosso Eterno, bendito seja o teu nome, te damos graças por esse estudo e poder estar atentos ao que está acontecendo no nosso mundo e aos últimos acontecimentos ligados à vinda do teu Filho e à conclusão de todas as coisas. Pedimos que nos dirija em toda a verdade, nos traga restauração, bênção, a tua sabedoria, em nome do Messias te pedimos. Amém. Bom, queridos, hoje vamos falar sobre um grande dia que está chegando. Você pode pensar, que grande dia será este? Nós temos por 2000 anos esperado o cumprimento das profecias do Messias, que está relacionado aos sinais da sua vinda. Uma das profecias mais marcantes dos discípulos é aquela de Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, verso 3, quando ele diz que quando disserem a paz e segurança sobrevirá repentina destruição. O objetivo de Emmanuel Macron, o líder máximo da França, é levar Israel e palestinos a um acordo de paz. Você observa Trump com toda a pose dele de valente, de poderoso, né? Nos Estados Unidos, ele hoje selou um acordo de paz com a Coreia do Norte. Você vê Francisco com um papado voltado para a paz, voltado para a reunião também dos maiores envolvidos nos conflitos mundiais. E alguém pode perguntar, mas tudo isso não é positivo? Tudo isso não é bom? Bom, nós vamos analisar o que está acontecendo realmente por trás dos bastidores. É interessante a declaração do Kim Jong-un, o ditador norte-coreano, que disse a jornalistas, ou disse a Trump, né, que a cúpula se assemelha a um filme de ficção científica. Olha que interessante essa citação dele. Ele diz, olha, tudo isso que vocês estão vendo parece ficção. Pareceria ficção se não estivesse relatado nas profecias. Nós sabemos que o momento mais caótico, mais temível da humanidade acontecerá quando eles declararem paz e segurança. Aparentemente é uma contradição, mas o que o texto bíblico diz é que haverá repentina destruição quando eles estiverem declarando paz e segurança. E eu fico imaginando como a humanidade está envolvida apenas na superfície, nas aparências das coisas. Nesta outra manchete, Macron pede negociações de paz entre Israel e Palestina. O presidente da França pediu o reatamento das negociações na presença do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Isso já foi ano passado. Porém, você vê o envolvimento desses líderes querendo deixar sua marca na história. Não se trata aqui de lutar pelo bem da humanidade, a paz e a prosperidade das nações, nada disso. O objetivo aqui é, na verdade, cumprir uma outra agenda, e nós vamos estar falando sobre esta agenda. O temível lema ocultista do grau 33 das sociedades secretas é Ordo ab Chaos.
Daniel 8:25 diz que o grande engano final e esse embaixador do engano final, que é o antimessias, será mestre na arte do engano, e muitos serão derrotados ao serem apanhados desprevenidos. Eu quero que você observe os detalhes dessa mensagem. Muitos serão derrotados ou serão destruídos ao serem apanhados desprevenidos. Será que se refere a esse momento de Copa do Mundo? Será que se refere aí às eleições de 2018? Será que isso se refere ao surgimento de líderes que estão promovendo a paz? Será que as pessoas estão caindo nesse conto? As escrituras dizem, pela boca do profeta Daniel, que serão criados uma falsa segurança. Sem pré-aviso, destruí-los-á. Considerar-se-á tanto a si próprio que até será capaz de fingir ou de pretender travar uma batalha contra o príncipe dos príncipes. Mas ao tentar fazê-lo, selará a sua própria condenação, pois será aniquilado pela mão do Todo-Poderoso, embora nenhum ser humano pudesse vencê-lo. As Escrituras falam que será propagada essa falsa paz, essa falsa segurança, no meio de um caos econômico, um caos político, um caos religioso. E é exatamente isso que nós estamos observando nesse exato momento. Existe um caos diplomático entre as nações, aparentemente sendo maquiado por meio de acordos de paz. E o lema ocultista, representado por essa fênix de 2 cabeças, de grau 33 da pirâmide, ele representa o lema máximo do oculto, que é promover a ordem durante, por meio, através, a partir do caos. E eu fico impressionado que muitas pessoas estão desapercebidas dessa realidade. E eu até estava vendo um documentário essa semana onde estavam projetando uma possível vitória do Brasil. Eu pensando, será que isso bastaria para alienar ainda mais as pessoas que estão vivendo nesse caos nesse país? É apenas um exemplo, mas eu estou demonstrando como eles trabalham. Um famoso dito escocês antigo e aceito pela maçonaria, Ordo ad Cal, é uma ordem vinda do caos. Crie o caos e então ofereça uma maneira para restabelecer a ordem, a sua ordem. As massas são agrupadas e dirigidas por muitas e variadas formas de computacional. Vemos ao longo da história vários acontecimentos que muitos dizem que foi por um acaso, outros dizem que foram catástrofes, mas sabemos que esses grandes acontecimentos sempre têm por trás algo obscuro. Se você quer impor algo, faça uma grande quantidade de pessoas, ou você faz com que a grande maioria concorde e aceite que, se tratando de haver muitas pessoas, é difícil, ou você impõe sua vontade à força. Tudo que nós estamos vivendo acontecendo, desde as epidemias, as catástrofes, esses incidentes que estão ocorrendo, tudo isso é premeditado. Nada acontece por acaso. As Escrituras dizem que a maldição não vem por acaso. Tudo tem um objetivo. Quando você observa o que aconteceu nos Estados Unidos no dia 11 de setembro e os resultados depois daquele grave incidente aquele dia, com Bush sancionando leis e mais leis sobre aquele país, leis que limitam a liberdade, a privacidade, que limitam os direitos constitucionais da América. Tudo isso para promover a tal nova ordem mundial. Ela tem que surgir a partir de um problema, de uma reação, e então trazendo a tal solução para esse problema. Agora veja, eles estão promovendo vacinas que visam combater a gripe, visam combater febre amarela, visam combater até
novas doenças que estão surgindo, que me falham a memória agora. Mas por quê? Porque eles têm um antídoto, eles têm uma vacina que eles querem empurrar goela adentro das pessoas. Não é à toa que a mídia causa tanto pânico nas pessoas, não é à toa que eles mesmos disseminam uma certa expectativa controlada para poder implementar esta agenda. Ou você acha que o anti-Messias, o anticristo, ele não vai usar essa estratégia? Ou você acha que as sociedades secretas não estão trabalhando para trazer a solução deles, que é esse anti-Messias? Sim, queridos, eles vão maquiar muito bonitinho. Eles vão apresentar acordos de paz, eles vão trazer essas mensagens por meio do esporte, eles vão manifestar os planos deles por meio de filmes, por meio de novelas, por meio de todo instrumento possível para ludibriar as massas. Segundo Tessalonicenses 2, 11 e 12, diz que por isso o Eterno lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Veja, a operação do erro já está em andamento. A NASA, com as mentiras sobre invasão alien, a máquina do estado profundo, trazendo todos esses conceitos novos. O mais recente que eles cunharam foi o tal fake news, notícias falsas. Tudo uma manipulação deles para poder tornar trabalhos independentes, que ainda oferecem resistência a eles, proscritos, nos fazendo parecer idiotas, nos fazendo parecer mentirosos, quando eles são os maiores fabricantes de mentiras. Eles cunharam o termo teoria da conspiração. Por quê? Para que idiotas achem que toda a teoria da conspiração é algo mirabolante que foi inventado por alguém na internet. Assim, queridos, eles iludem as massas para apresentarem a solução deles. Sim, o grande dia está chegando. O grande dia da nova ordem mundial, o grande dia da operação final do erro, o grande dia da manifestação do anti-Messias, mas não só isso. O grande dia a que este vídeo se refere é a vitória final do Messias contra essa corja de safados, ocultistas que manipulam as massas, que manobram todo o gado ao seu bel prazer, para introduzir satanismo, introduzir transformações culturais profundas, para introduzir as mentiras que vão contra as escrituras, que vão contra a lei do Altíssimo, que vão contra as palavras do Messias. O Messias também nos mostra em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. A paz não está neles, não está na ONU, não está em um homem que irá iludibriar as massas e irá hipnotizá-las. E eu fico imaginando que poder esse homem vai exercer, que influência ele vai exercer. Ele vai ser idolatrado, ele vai ser adorado por praticamente toda a humanidade. Porque a partir do momento que as pessoas não têm confiança no Eterno, que elas não têm âncora nas Escrituras, elas vão ser levadas como, me desculpa a expressão, como merda na água. Mas o Messias nos avisou, eu tenho-vos dito essas coisas para que em mim, na pessoa dele, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é um homem que vai resolver os problemas do Brasil, não é o tal Messias que está aí, Jair Bolsonaro, que vai resolver esta podridão, esta porcaria que é a estrutura desse país. Não é. Não é a ONU que vai resolver, não são partidos políticos, não são líderes religiosos, nem tampouco denominações religiosas que vão apresentar a solução para esse mundo, mas o próprio Salvador virá para pôr ordem na casa. Queridos, recentemente nós vivenciamos o último encontro Bilderberg. São homens poderosos que se reúnem uma vez por ano para delinear o destino do mundo. Homens brincando de ser deuses, homens bancando o Criador, os salvadores da pátria. É um governo das sombras que está por trás dos presidentes, dos
por trás das religiões. Interessante que nessa reunião de Bilderberg foi convidado um cardeal católico romano para estar lá presente também. O que tem a ver um poder religioso com a reunião de Bilderberg? O que tem a ver um banqueiro com a reunião de Bilderberg? O que tem a ver um ativista, um monarca, um ativista qualquer? O que tem a ver com isso? Salmos 2, 1 a 4, inclusive um irmão perguntou em outro estudo nosso passado, será que este salmo tem a ver com os Illuminati, os Bilderberg? Não tenho dúvida. Está escrito, por que se revoltam os povos? Por que tentam inutilmente enganar? Os chefes das nações reúnem-se, mais os seus ministros, para conspirarem contra Yahweh, contra o Eterno, e contra o Messias. Quebremos as suas correntes, dizem, deixemos de ser escravos do Todo-Poderoso. Mas o Altíssimo no céu simplesmente ri e diverte-se com seus mesquinhos planos. É isso, eles podem planejar. Só que o Criador vai rir da cara deles, porque eles não têm a soberania, eles não detêm a última palavra. Eles podem planejar os rumos do mundo como eles planejaram para este ano. E aqui estão algumas das pautas que eles discutiram nessa reunião. Algumas questões como o surgimento de políticas anti-establishment, ou seja, políticas contra o sistema. Como a política que tem sido popular nos Estados Unidos, como tem agora prevaleceu na Itália, como existe também uma onda nesse sentido antissistema aqui no Brasil. E o populismo na Europa. A desigualdade persistente, veja, quando eles tratam desses assuntos, eles não querem trazer o bem-estar, eles querem aplicar o golpe de misericórdia, o golpe final, eles querem aprontar. E em se tratando de desigualdade persistente, eles querem mesmo ver o que acontece na Venezuela nesse momento, ver o Brasil na mesma situação da Venezuela, no fundo do poço, o relacionamento entre o Ocidente e o ressurgimento da Rússia e da Arábia Saudita. Olha que interessante. Eles estão preocupados com o poder russo, com o poder da Arábia Saudita e a iminência do Irã. Eles querem realmente jogar o Ocidente contra o Oriente, ou vice-versa, o Oriente contra o Ocidente. Estados Unidos versus Rússia. Arábia Saudita versus Irã. Eles querem isso. E já existem há algum tempo. Outros, como o surgimento da inteligência artificial. E nessa pauta da inteligência artificial, queridos, está o desenvolvimento da tecnologia contra o Criador. Contra a humanidade. Eles querem introduzir o chip. Um chip implantado na pele, eles querem introduzir uma moeda única mundial, eles querem fazer com que essas vacinas sejam impostas a qualquer custo, eles querem controlar, monitorar a humanidade, roubar a privacidade, e tudo isso está relacionado com os planos deles, as resoluções que eles tomaram para esse ano de 2018, agora nesse último encontro, que foi de dia 7 ao 11 de junho, se eu não me engano. E aí está, aliás, de julho, né, esse mês. E aí está, e da computação quântica. Computadores poderosíssimos que eles conseguem desenvolver o seu processamento de dados em outras dimensões. Nós não sabemos o que é isso. Podendo mapear os passos de cada pessoa do mundo. Saber os seus planos, saber seus dados íntimos, sua privacidade. E refletem a incerteza sobre a relação da humanidade com a tecnologia. Isso já vem sendo discutido há muito tempo, isso faz parte do engano final que Paulo fala. Né? Ele fala a operação do erro, o golpe final sobre a humanidade, fazendo com que haja um envolvimento, um transhumanismo, quando a tecnologia vai estar sendo embutida no humano para poder haver esse controle final.
O Apocalipse 17, 13 e 14 fala sobre esse complô mundial. E principalmente 10 chifres, são 10 reis, são 10 poderes que vão entregar o seu poder e autoridade ao anticristo. E esses poderes da terra, eles têm um só pensamento, eles têm o mesmo objetivo, eles querem uma nova ordem mundial, a ordem a partir do caos. E esse grande dia está chegando, queridos. Os planos deles estão maduros, estão no clímax. O Apocalipse diz que todos esses reis assinarão um tratado com o monstro, com a besta, a Rainha Elizabeth, a casa Rothschild, a casa Rockefeller, George Soros, os príncipes sauditas, toda a realeza, os governantes, os presidentes, os grandes homens de negócio do mundo. Eles vão entregar todo o poder e autoridade e farão juntos, veja, todos esses poderes, a elite mundial, globalista, fará guerra ao Cordeiro juntamente com o anti-Messias. Mas o Cordeiro os vencerá, porque é rei, e acima de todos os reis é Senhor, dominando todos os senhores entre os homens. Ele é soberano. Aqueles que lhe são fiéis, que foram chamados e escolhidos por ele, esses participarão da sua vitória. Aleluia. Meu querido, não sei o quanto você crê nas Escrituras, mas só haverão dois lados. O lado do Cordeiro e o lado da besta. E dessa elite e da massa que a segue. E acredite, o lado do Cordeiro é mais impopular. É onde tem menos pessoas. Se você tiver dúvida que lado escolher, escolha o lado que tem pouca gente. Muito simples. Quando a massa estiver reunida para se iludir com as glórias da Copa do Mundo, quando a massa estiver iludida na fila para tomar as vacinas, quando a massa estiver totalmente manipulada e alienada, hipnotizada para adorar o anti-Messias, para formando filas para implantar a marca na sua mão, quando toda a massa estiver do lado do sistema, meu querido, aí você já vai saber o lado correto. É fora dele. E eternidade. Existe a lei dos homens, existe a lei do Criador. Existe as doutrinas humanas, existe as instruções do Criador nas Escrituras. E nós vemos a parte que mais está faltando, que as pessoas não querem tocar. O Criador tem uma Torá, ele tem um código que rege o universo inteiro. Esse código se encontra em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Ele descreve o que é a Terra, a cosmologia do universo. Ele descreve como tudo veio a existir, como todas as coisas devem ser. E o homem está atentando contra isso. E esses malditos Illuminati, essa ordem maldita, perversa, está atentando contra tudo isso, contra o Cordeiro, contra o Altíssimo. Eles estão conspirando. E, na verdade, são os poucos que ainda resistem, que ainda são uma voz para soar a trombeta, para dar o alerta geral. E você pode fazer uma diferença, você pode ser a resistência. Nós agradecemos aí as 640 pessoas assistindo agora, querendo saber que grande dia que está chegando. O grande dia, sim, está chegando. Muito em breve, queridos, nós vamos conhecer o anti-Messias. Ele está aí, tá? Mas melhor será conhecer o campeão dessa disputa, o nosso Salvador. O hebreu Yahushua HaMashiach, esse que vem para guerrear, esse que vem para vencer. Vencerá a elite satânica dominante, vencerá os povos que se voltam contra o povo de Israel, ele vencerá todo aquele que se volta contra a sua palavra, e ele regerá com vara de ferro as nações. Ele as quebrará como vaso de oleiro. Nessa hora não tem negócio de resistência, não. Vai ser
como tem que ser. Os povos serão subjugados, os povos que restarem, né? Lógico, serão subjugados, terão que se amoldar à lei do Messias. De Sião sairá a Torá. Ele ensinará às nações a lei, a Torá. Ele vai ensinar pessoalmente à humanidade a vontade do Altíssimo, do Pai. E ele regerá as nações com vara de ferro. Ele consumirá o antimessias com o brilho da sua vinda, com o sopro da sua boca. E ele destronará os poderosos da terra e tirará todas as suas riquezas. E ele exaltará os seus santos diante de todos os seus inimigos. Ele os fará grandes. Ele os tornará reis e sacerdotes. Esse momento está muito próximo. Esse é o maior dia. Esse é o grande dia. A vitória final do Cordeiro e dos santos que seguem o Cordeiro, para onde quer que ele vá. Aqueles que são eleitos, são chamados, são fiéis. Aqueles que buscam conhecer a vontade do Pai. Aqueles que estão atentos às profecias. Ó, foi só falar da vontade do Pai que caiu um 100 aí. É, meu querido, é isso. Que glória. Você tem que dar a mensagem completa, meu querido. Não adianta só de nova ordem mundial. A mensagem completa é essa. De Sião sairá o rei, regerá com vara de ferro, com a Torá. Ele vai estabelecer a glória eterna, o reino eterno sobre as nações. Muito grato a você conectado. Hoje passou de 600. Saiu 100 correndo quando eu falei da vontade do Pai. Mas é isso. Que o Eterno abençoe cada um de vocês, meus queridos. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, você tem um longo caminho a percorrer para descobrir a verdade, para sair desse engano final. Tá? Busque estudar as Escrituras. Tá? Tem alguns vídeos nesse canal que vão lhe ajudar, mas busque saber a verdade. Obrigado a todos. Shalom aos queridos, que o Eterno abençoe. Amanhã às 20 horas eu estarei falando sobre esses últimos acontecimentos com detalhes mais informativos no canal Neemias Gomes, a partir das 20 horas. Nosso muito obrigado a todos conectados, agradecendo a você que compartilha esses vídeos, não sei por quanto tempo, mas estaremos aqui na resistência. Ok? Que o Criador abençoe a todos. Shalom, a paz seja com cada um de vocês. Até o próximo Hangout.